E aí, pessoal, continuando nossa série aqui no canal, hoje a gente vai falar sobre a defesa moderna, né? Bom, e pelo próprio nome, você já deve imaginar o que vem por aí, né? Então, basicamente, a defesa moderna é a resposta G6 contra tanto D4, tanto E4, né? Então, como o próprio nome da defesa já dá as dicas, né? É uma defesa hipermoderna, então ela vai convidar o branco a ocupar o centro com peões para tentar justificar que esses peões vão ser alvos depois, tá? Então, aqui tem algumas ideias. Eu vou cobrir primeiro como o branco jogaria um gambito da dama normal, então com lance C4. E aí ele tem uma linha aqui com bispo G7, cavalo C3, D6, E4. E aqui o preto tem a opção de jogar cavalo F6, que vira uma defesa índia do rei. Mas se ele quiser manter no território de Moderna, ele pode jogar E5, né, que tem o seu valor independente. Tem algumas ideias bem legais aqui. E cavalo C6 também, que é um lance um pouco mais perigoso, digo por experiência própria. Porque ataca o peão de D4 e aí a gente realmente, a defesa moderna é muito provocativa. Então, tipo, por exemplo, depois de D5, cavalo E5, tá provocando de novo, tipo, o lance F4, né? E aí a gente vai tentar justificar que todos esses avanços que o branco fez criaram pontos fracos e a gente vai tentar aproveitar esses pontos fracos, né? Então, essas defesas hipermodernas são um pouco mais difíceis de jogar, tá? Mas quando você aprende a jogar, já é uma... Você aprende muito, né, sobre xadrez e aprende a lidar com esse tipo de situação. Eu acho que era isso de abertura de peão da dama. Então, por exemplo, aqui também D4 e aí E4, bispo G7, C4, né, tomando o centro. D6, cavalo C3, cavalo C6, aí a gente vê a linha do D5. Mas o lance mais popular aqui de longe aqui é o lance bispo E3, tá? E aí o preto vai jogar sem cavalo F6, né? Porque e aí cavalo de C7. E aqui nessas estruturas, o preto tem um argumento que é o seguinte. Por exemplo, depois de dama D2, F5, F3, cavalo F6. E o preto tem uma espécie de Índia do Rei melhorada, né? Porque na Índia do Rei normal, o que acontece, né? Então, por exemplo, D6, cavalo C3, cavalo F6. Essa aqui é a defesa Índia do Rei. E5, roque, cavalo C6, D5 e cavalo E7. Então, na Índia do Rei normal, o preto vai ter que jogar cavalo D7 ou cavalo E8, seguido de F5, né? Então o argumento a favor da moderna é qual, né? Que sem pôr o cavalo em F6, a gente joga F5 direto, né? E aí depois dama de 2 F5, F3 cavalo F6, a gente não gastou tempos aqui. Claro que tem seus problemas, né? Porque o branco pode jogar C5 mais rápido também, não é só a vida não é só flores, né? Mas é uma posição interessante, tá? Então, basicamente é isso quando o branco joga D4 seguido de C4. Mas também dá para jogar, o branco pode jogar depois de G6 o lance E4 também. Que aí vira uma defesa de peão do rei, né? E aqui, bispo G7 é o lance principal. E aqui, a defesa moderna tem muitas semelhanças com a defesa Pirc, né? Que a defesa Pirc acontece depois do lance E4, D6, D4 e cavalo F6. Mas quais seriam as diferenças, né? Depois de cavalo C3, G6. Quais seriam a diferença? Depois do lance G6 aqui, aí E4, as pretas mantêm flexibilidade no cavalo em F6. Então, por exemplo, se a gente comparar com a linha da Pirc aqui, o branco tem uma ideia que é bispo E3, bispo G7, dama D2, aí por exemplo A6, e aí bispo H6 rápido, né? Para trocar o bispo que é fianquetado. Só que na ordem da moderna, o que acontece? Com o cavalo ainda em G8, não tem esse plano com bispo H6 porque o cavalo controla também. E aqui a linha principal segue com o cavalo C3, né? D6. E aqui F4, tem várias opções aqui na verdade. F4 é o lance mais agressivo, né? Que a gente chama de ataque austríaco. Então o branco toma o centro de peões, né? E aí, deixa eu ver, o lance mais popular aqui é cavalo F6, que transpõe para Pirc, mas sem desenvolver o cavalo. Tem A6 aqui também, preparando B5. Tem cavalo C6, martelando em cima do peão de D4. E tem um lance C6.
com a ideia de pôr a dama em B6 rapidamente e pressionar o peão de D4. E aí, por exemplo, depois de cavalo F3, bispo G4, com ideias semelhantes, né? Se você lembrar que a gente viu na defesa o Wade, tem essa ideia também, né? Que quando o branco joga com E4, o preto pode acabar trocando o bispo pelo cavalo para enfraquecer a defesa do peão de D4. E aí ideias aqui como dama B6, Z5 podem surgir rapidamente nessa variante. Tem outras ideias também, como bispo E3, e aí A6, dama D2. E aí, por exemplo, depois de B5 jogar com F3. Então os peões aqui se defendem, o branco pode começar a jogar com G4, H4 e H5 com o ataque na ala do rei. Tem a variante mais clássica, que é com cavalo F3 seguido de bispo E2, né? Uma variante onde o branco não tenta atacar rápido, simplesmente vai rocar e tal. Vai rocar e depois vê o que faz. E assim, a abertura é muito flexível. Agora tem uma variante bem curiosa, que eu vou mostrar depois. Mas tem um nome bem curioso. Então eu vou mostrar aqui uma partida, a primeira partida modelo, que é a partida do Kavalek com Suttles numa Olimpíada. Então foi a defesa moderna. E a partir do momento que o preto joga cavalo F6 rápido, acaba transpondo por uma Pirc, né? E aqui o branco jogou com o sistema clássico, né? Um sistema mais calmo, que não busca ataques rápidos, né? O preto jogou A6, com a ideia de preparar B5 e ganhar espaço na ala da dama. A4, evitando. Roque, roque. E aqui o preto tem que tentar achar um jeito de terminar o desenvolvimento, né? Eu acho que aqui o lance principal o lance principal aqui é cavalo C6. É para preparar o lance C5 e atacar nas casas pretas no centro, né? Mas aqui o Suttles, que é um dos especialistas na moderna, jogou com B6, preparando o lance bispo V7 para martelar o peão de E4. Torre 1, bispo V7, bispo C4, defendendo o peão de E4 e também ativando o bispo, colocando o bispo numa diagonal mais ativa. E6, bispo F4, cavalo de BD7, dama D2. E aqui depois de dama D2, o preto achou uma maneira interessante de simplificar um pouco a posição com o lance B5. Já que depois de A por B5, A por B5, torre por A8, dama por A8, acontece que o preto vai trocar um peão do flanco, que é o peão de B5, por um peão central, que normalmente é uma coisa boa, né? E agora você tem seguir o cavalo por E4, torre por dama por e bispo por D7. E aí depois dessas trocas, o que acontece, né? O branco acabou trocando o cavalo e bispo por uma torre e acabou trocando o peão central ali também, né? Então tem 6 peões para cada lado. No geral, essa posição é boa para o branco. Mas depois de torre A8, surge um pequeno problema, que o rei das brancas não está tão seguro assim. Então seguiu H4, dama B7, e aqui o branco jogou com D5, o preto jogou E5, bispo H6. E aqui caiu em B2 e aqui começa a bagunça. Porque caiu o peão em B2 e o branco jogou com H5, torre A1, cheque, rei H2, dama B1, começando a atacar pela oitava fileira, bispo por G7, dama H1, cheque, rei G3 e agora rei por G7, né? Só que agora o que acontece? O branco tem duas peças pela torre, duas peças menores pela torre, só que o preto tem um peão a mais. E no geral, as peças vão trabalhar muito bem no meio jogo, assim. Dá para usar essas peças para tentar um ataque. Só que nos finais, os peões ganham mais valor, né? Porque eles vão estar chegando mais perto da promoção. Então, quanto mais peões você tiver, melhor, né? E a torre e os peões, como as torres, no geral, nos finais tem muitas colunas abertas, como é o caso aqui, as torres vão conseguir trabalhar muito bem nos finais, né? Então, assim, tem que sempre tomar um pouco de cuidado. O branco jogou com bispo H3, e aí dama C1, oferecendo a troca de damas. H6 cheque, rei F6. C4. E aí agora depois de C4, dama por D2, cavalo por D2, sobrou um rei G5 aqui. E agora o peão de H6 acabou caindo. E agora aquela coisa que eu acabei de comentar, né? Agora são dois peões, né? E nos finais os peões ganham muita força. Seguiu o bispo D7 e agora F5. Os peões vão começar a avançar aqui e junto com a torre as peças vão acabar sobrepujadas. Cavalo F6,
torre A7, bispo B5. G5, continuando a mobilização. Cavalo G8 cheque. Rei G7, cavalo E7. Rei F6, cavalo C6. Torre A3, rei H2. E aí, H5. E vamos empurrar, rapaziada. Cavalo B8, H4, cavalo A6. G4, caiu o peão em C7. Torre A2, pressionando aqui pela sétima fileira. Rei G1, mas aí G3, FG3, H toma G3, ameaçando mate em A1. Rei F1, e agora, depois do lance C4, o branco acabou abandonando, porque tá vindo, né, os peões F4, E3, o rei também tá entrando, e as peças do branco não estão conseguindo coordenar a tempo para tentar ajudar, né? Então, aquela coisa, os peões ganham muita força nos finais de jogo, tá, gente? Nos finais. Então, nessa situação aqui, os peões acabaram sendo mais valiosos que as duas peças menores. E aqui, a variante curiosa que eu queria comentar com vocês, que se chama bumbum de macaco. É, exatamente isso que você ouviu. Né? E é uma variante boa, isso que é incrível, né? Mas porque tem uma história meio estranha, na verdade. Né? Que um mestre internacional da Índia, eu peguei bem por cima a história, um mestre internacional da Índia jogou... Tava procurando, né, algumas ideias para jogar contra a Moderna. E aí, porque se chama assim, né? Ele tentava dar tipo o mate do pastor, assim mesmo. Jogando com bispo C4, bispo G7 e dama F3. Né? E aí ele comentou isso com um amigo, e um amigo genialmente falou que se isso realmente der certo, ele falou que ia, sei lá, alguma coisa assim, uma história meio estranha, bem estranha, assim. Mas qual é o ponto, né? A ideia é que depois de dama F3, a gente vai tentar dar um mate do pastor contra a defesa moderna. E é um sistema muito respeitável, tá? Porque depois de G6, cavalo E2. E a propósito, eu estou mostrando uma partida da Polgar com o Shirov, né? Judith Polgar contra o Alexei Shirov, em 1995. E aqui o Shirov jogou com B5, bispo B3, A5, tentando expor o bispo de B3, né? Prender esse bispo. A Polgar jogou A3, bispo A6. E aqui ela jogou com D5 para tentar abrir o centro, né? Abrir a posição enquanto o rei das pretas estiver lá ainda. Peão por. E aí, E5. Cavalo E4. Né? Centralizando o cavalo. Agora, por que não poderia... Ah, tá. F5 leva cavalo G5, né? E aí o cavalo tá entrando em E6. O Shirov jogou com dama C7 aqui para ficar defendendo o peão de C. Só que surgiu um pequeno problema no meio do caminho, que o branco tem um lance C4 aqui. E é meio incômodo esse lance. Porque, de novo, tá tentando abrir a posição. E aí depois de B tomar C4, bispo A4, cheque. Cavalo D7. E aí continuou, né? O branco sacrificou um peão para tentar abrir um pouco a posição. Mas assim, não era para o Shirov ter problemas aqui, né? Esse é o ponto. Ele não era para ele ter nenhum problema aqui na posição. Só que aí ele jogou cavalo de 2 C3, né? E aí ele jogou um lance um tanto estranho aqui. Porque o preto não tá conseguindo jogar cavalo F6, não? Por causa da cravada, né? Então se jogar cavalo F6, cavalo por. E aí tá cravado e o preto perdeu uma peça. Cavalo E7 também não funciona. Por causa de cavalo F6 e de novo a cravada, né? Então aqui ele jogou rei E7 para sair da cravada e preparar o lance cavalo F6. Só que ele não contava com uma Polgar brava nesse dia, né? Provavelmente. Porque ele levou cavalo por D6 aqui, né? Seguiu dama por D6. Se tomasse de rei, acho que, tipo, no mínimo, no pior dos casos, dama F7, mas cavalo E4 já deve dar resultados aqui, né? Rei E7 D6, duplex com varanda. Só que aí ele toma de dama. Veio o cavalo E4 atacando a dama. E aí dama toma D5. E acho que aqui que as coisas começaram realmente a desandar, né? Talvez dama B8 aqui, mas a posição tá tão horrível. Porque, olha... Tipo, eu vou tomar em D7 e recuperar minha peça, no pior dos casos, assim. Mas ele tomou em D5, veio o bispo G5 cheque. E agora a torre tá vindo pra D1, né? E aí todas as peças do branco já estão no jogo. Seguiu o cavalo de DF6, torre D1 deu uma B7. E aqui, pra finalizar,
torre D7, cheque. Dama por D7, bispo por D7, H6. E depois de dama D1, o Shirov acabou abandonando, né? Porque tá levando dama D6 e um ataque fulminante. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo introdutório da defesa moderna e vejo vocês no próximo vídeo.